Ao longo da vida, colecionamos histórias, vitórias, perdas, conquistas silenciosas e batalhas travadas no fundo da alma. Cada marca, cada sorriso, cada cicatriz conta uma parte do caminho que nos trouxe até aqui. Se você chegou até este momento da sua jornada, carregando consigo tantas experiências, saiba que existe ainda um vasto território interno a ser explorado, o território da sua própria essência. A partir de uma certa idade, percebemos que a vida não se trata mais de correr atrás de tudo, de provar algo para o mundo, de buscar aplausos ou aprovação. A vida passa a ser sobre reencontro. Reencontro com quem realmente somos, com aquilo que faz o nosso coração vibrar, com a paz silenciosa que sempre esteve dentro de nós, esperando pacientemente para ser redescoberta. Este material não é mais um manual para correr, vencer ou competir. É um convite sereno para focar em si mesmo, para voltar o olhar para dentro e construir, com paciência e propósito, a melhor versão de quem você já é, inspirado nos princípios atemporais do estoicismo, uma filosofia que ensina a cultivar a força interior, a serenidade diante dos desafios e a coragem de viver de acordo com a nossa natureza mais verdadeira. Vamos caminhar juntos por 15 lições práticas. Cada lição que você encontrará aqui é como uma semente. Algumas irão despertar lembranças antigas, outras talvez toquem em feridas ainda abertas, e algumas, esperamos, acenderão uma nova luz sobre possibilidades que ainda estão ao seu alcance. A intenção é simples: não oferecer respostas prontas, mas despertar em você a sabedoria que o tempo já plantou e que agora, mais do que nunca, merece florescer. Focar em si mesmo, nesta fase da vida, não é um ato de egoísmo, mas de maturidade. É compreender que só podemos oferecer o melhor ao mundo quando estamos inteiros, quando cuidamos de nossa mente, de nosso corpo, de nosso espírito com o respeito que a nossa história merece. Não se trata de começar do zero, mas de honrar tudo o que foi vivido, enquanto se constrói, com consciência e delicadeza, o próximo capítulo. Seja bem-vindo a este caminho de volta para casa, para si mesmo. Lição 1. Reconhecer o inimigo interno. Durante muito tempo, acreditamos que os obstáculos mais difíceis da vida vinham de fora, das críticas, dos julgamentos, das traições ou das injustiças que encontramos no caminho. No entanto, com a maturidade, vamos percebendo uma verdade mais sutil e mais profunda. O verdadeiro inimigo raramente está lá fora. Ele habita, silenciosamente, dentro de nós. Cada vez que nos sentimos abatidos por palavras duras, cada vez que nos diminuímos diante de uma crítica, cada vez que hesitamos por medo do que os outros vão pensar, é o nosso próprio julgamento interno que nos fere mais do que qualquer ação externa. Muitas vezes, essa voz crítica nasceu há muito tempo, talvez na infância, alimentada por experiências de rejeição, exigências impossíveis ou sentimentos de insuficiência. E, mesmo depois de tantas décadas de vida, ela continua ecoando em nossos pensamentos, como um fantasma que insiste em sussurrar que não somos bons o bastante. Reconhecer a existência desse inimigo interno é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Não se trata de culpabilizar o passado nem de lamentar o que foi vivido. Trata-se de trazer à luz o que até então agia nas sombras, muitas vezes sabotando nossa paz e nossa felicidade. É olhar para dentro, com coragem e gentileza, e perceber que não são as vozes externas que nos paralisam, é a forma como as acolhemos, como permitimos que se tornem parte de nossa identidade. A filosofia estoica nos ensina que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim a interpretação que damos a eles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Quando aceitamos essa verdade, entendemos que temos o poder de mudar a narrativa interna. Podemos escolher não ser nossos próprios carrascos. Podemos, enfim, começar a ser nossos próprios aliados. Reconhecer o inimigo interno é um ato de compaixão e de sabedoria. É aceitar que, se a ferida foi criada há muito tempo, ela não precisa mais definir quem somos hoje. É um convite para cuidar de si com o mesmo carinho que oferecemos a quem amamos. Porque quando paramos de lutar contra nós mesmos,
liberamos uma energia imensa para construir, crescer e viver com mais leveza. Hoje, permita-se essa consciência. Você já enfrentou muitas batalhas lá fora. Agora é hora de vencer, com serenidade e amor, a batalha mais importante, aquela que acontece dentro de você. Lição 2. A dificuldade de focar em si. Você já se perguntou por quê? Mesmo sabendo da importância de cuidar de si mesmo, tantas vezes nos deixamos levar pelas distrações, pelas urgências dos outros, ou simplesmente pela inércia do cotidiano. Por que é tão difícil manter o foco naquilo que verdadeiramente importa para a nossa alma? A resposta, embora simples, é profundamente reveladora. Falta-nos, muitas vezes, um porquê suficientemente forte. Quando nossas ações diárias não estão ligadas a um propósito que realmente nos toque o coração, qualquer desculpa parece suficiente para adiar, para abandonar, para desistir. Sem um motivo ardente que ilumine nossos passos, a vida se torna um acumular de tarefas sem alma, uma lista infinita de obrigações que cansam mais do que constroem. A essa altura da vida, não se trata mais de correr por correr, de acumular metas ou conquistas vazias. Trata-se de honrar o tempo que nos resta com escolhas que façam sentido, que tragam paz, que cultivem aquilo que verdadeiramente vale a pena. Focar em si mesmo é, antes de tudo, descobrir qual é o chamado interior que ainda pulsa, qual é o legado que queremos deixar, qual é o brilho que desejamos manter aceso até o último dia. No estoicismo, aprendemos que a ação deve sempre estar alinhada com a razão e com a natureza mais profunda do ser humano. Marco Aurélio dizia: se algo é possível para a natureza humana, considere-o ao seu alcance. Mas para agir de forma consistente, precisamos primeiro saber para onde estamos caminhando e por que escolhemos esse caminho. Talvez o seu porquê hoje seja cuidar da sua saúde para ter mais momentos com quem você ama. Talvez seja realizar um sonho antigo que ficou adormecido por décadas. Ou simplesmente cultivar uma vida interior rica e tranquila, como sempre desejou. Não importa o tamanho do sonho, importa que ele seja verdadeiro para você. Sem um propósito, qualquer cansaço parece motivo para parar. Com um propósito, até as pedras no caminho se tornam degraus. Por isso, hoje, reserva um momento para se perguntar com sinceridade: por que vale a pena focar em mim agora? Escreva essa resposta. Guarde-a como um farol para os dias nublados. E lembre-se, não é egoísmo escolher cuidar de si mesmo. É sabedoria. É amor à vida. É o reconhecimento de que cada momento focado em seu crescimento é uma homenagem silenciosa à história que você construiu, e um presente para o futuro que ainda pode ser vivido com plenitude. Lição 3. Não explicar os seus sonhos, executá-los. Ao longo da vida, quantas vezes sentimos a necessidade de justificar nossos sonhos, de explicar nossos planos, nossos desejos, esperando a aprovação de quem nos cerca? Talvez, durante muito tempo, tenhamos acreditado que precisávamos ser compreendidos para seguir adiante. Mas hoje, com a sabedoria que os anos nos trouxeram, podemos enxergar algo mais profundo. Nossos sonhos não precisam ser defendidos, precisam ser vividos. Cada vez que interrompemos nosso caminho para convencer alguém de que vale a pena, estamos gastando uma energia preciosa que poderia estar sendo investida na própria construção do sonho. A verdade é que nem todos entenderão. Nem todos verão o que você vê, nem sentirão o que você sente. E isso é natural. Sua visão foi dada a você, não aos outros. No estoicismo, aprendemos que devemos agir com virtude e determinação, independentemente das opiniões externas. Epicteto nos lembra que o que está sob nosso controle são nossas ações, não as reações alheias. Assim, a melhor forma de honrar nossos sonhos não é tentando explicá-los, mas sim dando passos firmes em direção a eles, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém aplauda. Talvez, ao longo da sua vida, você tenha adiado projetos por medo de não ser compreendido. Talvez tenha enterrado vontades genuínas para se encaixar nas expectativas alheias. Se foi assim, saiba, nunca é tarde para resgatar aquilo que verdadeiramente importa para o seu coração.
Executar seus sonhos em silêncio, com constância e fé, é um ato de profunda maturidade. É a escolha de construir uma realidade sólida, em vez de se perder em palavras vazias. É a decisão de respeitar sua história, sua verdade, acima da necessidade de ser aceito ou elogiado. Quando você age com esse tipo de foco e discrição, algo mágico acontece. A sua vida começa a falar por você. Seus resultados, sua transformação, sua paz interna tornam-se evidentes, sem a necessidade de explicações. E, muitas vezes, aqueles que duvidaram acabam se inspirando em seu exemplo silencioso. Hoje, te convido a fazer um pacto consigo mesmo. Abandone a necessidade de ser entendido. Não desperdice mais sua luz tentando convencer quem não quer ver. Construa, plante, cultive e permita que a colheita, inevitavelmente, seja o testemunho mais forte da força que existe dentro de você. Porque, no fim das contas, os sonhos não se justificam, se realizam. Lição 4. Falar consigo como falaria com seu melhor amigo. Pense por um momento. Como você trata as pessoas que ama? Quando um amigo comete um erro? Quando um ente querido atravessa um momento difícil? Como você reage? Provavelmente, oferece palavras de conforto, compreensão e incentivo. Você lembra essa pessoa do seu valor, da sua força, da sua capacidade de recomeçar. E agora, sinceramente, você tem falado consigo mesmo da mesma maneira? Infelizmente, muitos de nós aprendemos, ao longo da vida, a sermos implacáveis conosco. Desenvolvemos uma voz interna crítica, exigente, muitas vezes cruel. Cada pequeno deslize vira motivo para autodepreciação. Cada dificuldade é interpretada como uma falha pessoal imperdoável. Sem perceber, nos tornamos nossos próprios algozes, quando deveríamos ser nossos maiores aliados. A filosofia estoica nos ensina que devemos cultivar a razão, a paciência e a bondade em nossa relação conosco mesmos. Epicteto nos lembra que somos guardiões da nossa própria alma, e que nossa tarefa mais nobre é cuidar dela com sabedoria e respeito. Falar consigo como falaria com seu melhor amigo é um exercício de reconexão profunda. É entender que a compaixão não é fraqueza, é força refinada pela experiência. Não se trata de ignorar seus erros ou de justificar tudo. Trata-se de acolher a sua humanidade com maturidade, reconhecer que falhar faz parte do processo de viver, e que cada erro pode ser um degrau para crescer, se for olhado com olhos de compreensão. Toda vez que sua mente tentar disparar críticas automáticas, respire fundo e pergunte-se: se fosse meu melhor amigo passando por isso, o que eu diria? Talvez você dissesse: está tudo bem errar. Você ainda é digno de amor e respeito. Isso não te define, é apenas uma parte do caminho. Permita-se dirigir essas mesmas palavras a si mesmo. No começo, pode soar estranho, artificial. Mas com a prática, a sua mente começará a se reeducar. A voz interna dura vai dar lugar a uma presença mais acolhedora, mais firme, mais sábia. Quando você se trata com gentileza, constrói dentro de si um espaço seguro, um lugar onde pode cair e levantar, um terreno fértil onde a autoconfiança pode florescer. Hoje, escolha ser seu próprio amigo, não para se acomodar na zona de conforto, mas para ter a base emocional necessária para enfrentar a vida com mais coragem, mais serenidade e mais amor. Porque, no final das contas, ser seu maior aliado é um dos maiores presentes que você pode se dar nesta fase tão preciosa da vida. Lição 5. Trabalhar em silêncio e deixar os resultados falarem. Em um mundo cada vez mais barulhento, onde tudo precisa ser exibido, compartilhado e comentado, há uma força silenciosa que permanece rara e poderosa: a capacidade de trabalhar em silêncio, de construir, passo a passo, sem a necessidade de reconhecimento imediato, sem a ansiedade por aplausos, sem a sede de aprovação. Talvez, depois de tudo o que já viveu, você tenha percebido que as maiores conquistas da vida não vêm dos discursos, mas da constância silenciosa. São aquelas horas em que ninguém vê, os momentos de disciplina, de escolha consciente, de esforço discreto,
que moldam os alicerces das transformações verdadeiras. O estoicismo nos ensina exatamente isso, que o valor de uma ação não depende dos olhos que a testemunham, mas da integridade com que é realizada. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e pensadores estoicos, escrevia para si mesmo, não para a glória pública. Ele sabia que o verdadeiro trabalho é aquele que fazemos primeiro diante da nossa própria consciência. Trabalhar em silêncio não é esconder-se. É respeitar o processo. É entender que o crescimento real acontece longe das luzes dos palcos, nas madrugadas de esforço paciente, nos dias comuns em que optamos por não desistir. É uma escolha de grandeza íntima, que não precisa ser proclamada, porque ela se manifesta inevitavelmente nos frutos que virão. Cada pequena decisão de hoje, estudar um pouco mais, cuidar do corpo, agir com mais bondade, manter um compromisso pessoal, é uma semente plantada. Pode não haver testemunhas agora, pode não haver reconhecimento, mas, cedo ou tarde, a vida floresce onde foi cultivada com amor e perseverança. E quando os resultados começarem a surgir, eles falarão por si mesmos. Sua paz interior, sua saúde restaurada, seus projetos concretizados, suas relações mais saudáveis, tudo isso será a expressão viva do trabalho que você realizou longe dos olhos do mundo. Hoje, escolha ser aquele que constrói enquanto os outros apenas comentam. Escolha ser aquele que avança enquanto outros esperam condições ideais. Escolha a força silenciosa que, embora invisível agora, se tornará inabalável com o tempo. Porque no final, não serão as palavras ditas que definirão a sua história, mas a obra silenciosa que você teve a coragem de construir com suas próprias mãos e com seu próprio coração. Lição 6. Construir a mentalidade correta para se priorizar. Durante muitos anos, fomos ensinados a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. A cuidar, a servir, a nos doar sem medida, como se priorizar a si mesmo fosse um ato de egoísmo. Carregamos essa crença por tanto tempo que, mesmo agora, quando tentamos cuidar de nós, ainda sentimos culpa, ainda hesitamos, ainda pensamos duas vezes antes de dizer, eu mereço estar bem. Mas a verdade é que priorizar-se não é um ato de egoísmo. É um ato de sabedoria e responsabilidade. Uma mente que se cuida, um corpo que se respeita, um espírito que se alimenta de boas escolhas, tornam-se fontes de vida para tudo e todos ao redor. Quem está bem consigo mesmo pode dar o melhor aos outros, com autenticidade, sem ressentimentos, sem esgotamento. No entanto, essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. Para verdadeiramente se priorizar, é preciso construir uma nova mentalidade. Uma mentalidade que compreenda que autocuidado é necessidade, não luxo. Que diga, com firmeza e sem culpa, cuidar de mim é a minha primeira responsabilidade. O estoicismo ensina que devemos agir de acordo com a nossa natureza racional. E cuidar de si mesmo, da mente, do corpo, da alma, é agir em harmonia com essa natureza. Marco Aurélio escreveu que devemos proteger nossa mente como o bem mais precioso que possuímos, pois dela depende tudo o que fazemos, tudo o que construímos, tudo o que somos. A construção dessa nova mentalidade começa com pequenos atos de consciência diária. Dizer não quando algo ultrapassa seus limites. Reservar tempo para descansar sem se culpar. Investir energia em atividades que nutrem sua alma, e não apenas em obrigações. Olhar para si mesmo com respeito, como alguém digno de cuidado e atenção. No início, pode parecer desconfortável. Velhas vozes internas podem tentar convencer você de que é errado, que é egoísta. Mas, persistindo com gentileza e firmeza, uma nova compreensão nascerá. E com ela, virá uma vida mais leve, mais autêntica, mais fiel ao que realmente importa. Hoje, faça esse compromisso silencioso consigo. Eu me priorizo não por desprezar os outros, mas porque reconheço que o melhor que posso oferecer ao mundo começa dentro de mim. A cada escolha de amor próprio, você não apenas se fortalece, você transforma silenciosamente o seu mundo, e o mundo de quem caminha ao seu lado. Lição 7. Dominar a mente,
dominar o mundo. Tudo o que desejamos construir, uma vida mais tranquila, relacionamentos mais saudáveis, projetos realizados, saúde preservada, começa em um único território, a mente. É nela que plantamos as sementes do que será. É nela que travamos, muitas vezes em silêncio, as maiores batalhas que moldam o nosso destino. Se não dominamos nossa mente, somos dominados pelas circunstâncias, pelos medos, pelas opiniões alheias, pelos impulsos passageiros, pelas memórias dolorosas. Vivemos como folhas ao vento, reagindo a tudo, sem direção, sem propósito verdadeiro. Mas quando aprendemos a guiar nossos pensamentos, a escolher nossas respostas, a cultivar estados internos de serenidade, passamos a governar nossa vida de dentro para fora. O estoicismo sempre colocou o domínio da mente como a pedra fundamental da verdadeira liberdade. Epicteto afirmava que o que realmente importa não são os eventos externos, mas a maneira como os interpretemos. As situações podem ser difíceis, sim. A vida pode nos surpreender com desafios, perdas, injustiças. Mas, diante de tudo isso, o que definirá nossa trajetória não é o que acontece, é o que decidimos fazer com o que acontece. Dominar a mente não é negar emoções, é acolhê-las com lucidez. É perceber a raiva sem ser arrastado por ela. É sentir o medo sem paralisar. É reconhecer a tristeza sem mergulhar no desespero. É agir a partir da razão tranquila e do propósito claro, e não da tempestade emocional passageira. Para isso, não precisamos de fórmulas complicadas. Começamos com pequenas práticas diárias, observar nossos pensamentos sem julgamento, respirar profundamente quando a ansiedade surgir, questionar as narrativas internas que alimentam a dúvida e a insegurança. Cada pequeno ato de consciência fortalece nossa presença interior. Cada vez que resistimos ao impulso de reagir automaticamente e escolhemos responder com sabedoria, ganhamos mais um território dentro de nós. E, com o tempo, a mente deixa de ser um campo de batalha caótico para se tornar um jardim cultivado, onde ideias nobres, emoções equilibradas e ações virtuosas florescem. Hoje, lembre-se, dominar a mente é a maior conquista que você pode alcançar. Não para controlar o mundo ao seu redor, mas para construir, dentro de si, um mundo onde a paz, a força e a alegria sejam possíveis, independentemente do que aconteça fora. Porque aquele que governa sua mente, governa seu destino. Lição 8. Estabelecer padrões que impulsionam. A vida que construímos é, em grande parte, reflexo dos padrões que aceitamos para nós mesmos. Não são as grandes decisões isoladas que moldam o nosso destino, mas sim as escolhas diárias que fazemos silenciosamente, guiadas pelos limites e pelas expectativas que fixamos internamente. Quando estabelecemos padrões baixos, quando aceitamos o mínimo esforço, a desculpa fácil, o adiamento constante, inevitavelmente construímos uma vida aquém do nosso verdadeiro potencial. Mas quando escolhemos padrões elevados, mesmo nas pequenas ações, nos empurramos para frente. Nos transformamos em alguém que honra a própria capacidade de crescer, de evoluir, de deixar uma marca de valor. Estabelecer padrões que impulsionam não significa buscar perfeição. Não é sobre ser impecável em tudo o tempo todo. Trata-se de saber, com honestidade e amor próprio, o tipo de pessoa que desejamos ser, e de nos comprometermos a agir à altura dessa visão. O estoicismo nos ensina que a virtude consiste em viver de acordo com nossa natureza racional e com nossos princípios mais nobres, mesmo quando isso é difícil. Epicteto aconselhava: não rebaixe seu caráter em resposta ao comportamento dos outros. Ou seja, nossos padrões não devem ser moldados pelas circunstâncias externas, mas sim pela fidelidade ao que sabemos ser correto e digno. Na prática, isso significa fazer perguntas claras a si mesmo. Que tipo de disciplina eu quero cultivar em minha rotina? Que qualidade de pensamentos eu quero nutrir? Que tipo de relações eu quero permitir em minha vida? E, a partir dessas respostas, definir ações e limites concretos, não apenas desejos vagos. Sim, haverá dias difíceis.
Haverá momentos em que tudo dentro e fora de você parecerá convidá-lo a baixar seus padrões, a aceitar menos, a se contentar com o caminho mais fácil. Mas é exatamente nesses momentos que seu verdadeiro caráter é forjado. Cada vez que você honra seus padrões, mesmo quando ninguém está olhando, você constrói algo invisível, mas profundamente poderoso: a confiança em si mesmo. A certeza íntima de que pode contar consigo, de que é leal ao que acredita. Hoje, reflita: quais padrões você está aceitando em sua vida? Eles o impulsionam ou o mantêm pequeno? A vida ainda reserva capítulos grandiosos para quem decide, com serenidade e firmeza, não se acomodar. Porque merecer mais não é arrogância, é reconhecimento do imenso valor que ainda existe em você, pronto para florescer. Lição 9: hábitos constroem o futuro. Muitas vezes, olhamos para os grandes feitos da vida como se fossem resultados de momentos extraordinários, de golpes de sorte ou de talentos fora do comum. Mas a verdade, revelada com a maturidade e confirmada pela filosofia estoica, é que os grandes resultados são filhos de pequenos hábitos cultivados silenciosamente, dia após dia. O que fazemos repetidamente, mesmo quando ninguém está vendo, molda quem nos tornamos. Cada escolha cotidiana, acordar com gratidão, mover o corpo, alimentar a mente, agir com gentileza, é uma pedra colocada na construção da nossa própria história. Pode parecer pequeno no momento, quase insignificante. Mas, somados ao longo do tempo, esses pequenos gestos formam um legado interno que nenhum infortúnio pode apagar. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembrava: não desperdice o que resta de sua vida em suposições vãs. O que ele nos convida a perceber é que a vida verdadeira não acontece nos grandes discursos ou nas promessas grandiosas para amanhã. Ela acontece nas ações consistentes que escolhemos realizar hoje. Muitas vezes, nos sabotamos esperando o grande momento para mudar. Pensamos que a virada virá com o próximo ano novo, o próximo aniversário, a próxima segunda-feira. Mas a transformação real nasce no agora, no próximo passo que você pode dar, no próximo hábito que pode plantar, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito. Quer construir uma mente mais forte? Comece lendo algumas páginas por dia. Quer ter um corpo mais saudável? Dê uma pequena caminhada, mesmo que breve. Quer cultivar mais paz? Dedique alguns minutos diários à respiração consciente. Não subestime o poder da constância. A intensidade pode impressionar num primeiro momento, mas é a regularidade, silenciosa, discreta e paciente, que transforma verdadeiramente. Hoje, olhe para si mesmo e pergunte: quais hábitos meus estão construindo o futuro que desejo? E, se perceber que alguns ainda não estão alinhados com a vida que quer viver, lembre-se: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para plantar novos hábitos que sejam sementes de uma existência mais plena, mais serena, mais fiel à sua essência. No final, a vida que você sonha não se cria em saltos espetaculares. Ela se constrói em pequenos passos dados todos os dias, com amor, com paciência e com uma fé tranquila no que ainda está por vir. Lição 10. Nem todos apoiarão seu sonho, e tudo bem. Ao longo da vida, especialmente com o passar dos anos, aprendemos uma verdade que, embora simples, nem sempre é fácil de aceitar. Nem todos entenderão o caminho que escolhemos trilhar. Nem todos aplaudirão nossos sonhos. E está tudo bem. Cada pessoa vê o mundo através das lentes da sua própria história, suas experiências, suas dores, seus medos, suas limitações. Muitas vezes, quando compartilham um sonho, o que recebe de volta não é encorajamento, mas dúvida, ceticismo ou até mesmo desânimo. Não porque seu sonho não tenha valor, mas porque o outro, a partir da sua perspectiva, não consegue enxergar o que você vê. O estoicismo nos ensina que aquilo que foge ao nosso controle, como a opinião dos outros, não deve roubar a nossa paz. Epicteto dizia: preocupa-te apenas com aquilo que depende de ti. E a verdade é que a crença dos outros nunca foi, nem será, um requisito para que você avance.
Nesta etapa da vida, cada sonho que você ainda carrega é precioso. É uma expressão da sua alma viva, da sua capacidade de se renovar, de continuar crescendo. Não desperdice essa chama tentando convencer quem não está pronto para entender. Direcione sua energia para o que realmente importa. Caminhar, passo a passo, na direção daquilo que faz sentido para você. Quando você persiste, mesmo sem apoio, constrói dentro de si uma força serena, uma fé inabalável. Não porque ignora as dificuldades, mas porque entende que seu compromisso é consigo mesmo, não com as expectativas alheias. Haverá momentos de solidão, sim. Caminhos em que poucos, ou ninguém, virão junto. Mas esses momentos serão também os que mais fortalecerão a sua alma. Porque a independência emocional é um dos maiores presentes que podemos nos dar. A liberdade de ser fiel à nossa verdade, mesmo quando ninguém mais a valida. Hoje, se sentir que falta apoio externo, volte-se para dentro. Reencontre o seu propósito, reafirme suas razões, nutra-se com a sua própria convicção. E lembre-se, o mundo pode até duvidar agora, mas o que é construído com autenticidade sempre encontra seu lugar. Os frutos do seu esforço, da sua coragem silenciosa, falarão mais alto do que qualquer julgamento momentâneo. Porque, no fim, o que realmente importa não é quantas pessoas acreditaram em você, é quantas vezes você escolheu acreditar em si mesmo. Lição 11. O que deixar para trás. À medida que caminhamos pela vida, acumulamos não apenas conquistas e memórias, mas também pesos silenciosos, hábitos que já não nos servem, culpas antigas, relações que perderam o sentido, medos que já não nos protegem, apenas nos limitam. Chega um momento, inevitável e libertador, em que somos convidados a olhar para dentro e perguntar com sinceridade: o que estou carregando que já não faz parte de quem eu sou? Deixar para trás não é um ato de ingratidão. Não significa negar o que foi vivido. Pelo contrário, é um gesto de profundo respeito por si mesmo e pela própria história. É reconhecer que certas bagagens cumpriram seu papel, mas que agora, para seguir mais leve e livre, é preciso soltar. O estoicismo nos ensina a não nos apegarmos ao que escapa ao nosso controle. E muitas vezes, o que mais nos prende não são os acontecimentos em si, mas a nossa resistência em deixá-los ir. Ficamos presos em mágoas, em expectativas frustradas, em narrativas que já não nos representam, por puro medo da mudança, mesmo sabendo que a vida verdadeira só floresce no terreno da renovação. Soltar dói. Reconhecer que um ciclo terminou exige coragem, mas é essa dor breve que nos poupa de um sofrimento prolongado. Porque viver agarrado ao que já morreu por dentro é caminhar carregando um peso invisível que, dia após dia, rouba nossa energia, nossa alegria, nossa capacidade de recomeçar. Hoje, convido você a fazer uma pausa silenciosa e refletir. Quais hábitos, crenças, relações ou medos preciso deixar para trás? O que, dentro de mim, precisa ser encerrado para que um novo capítulo possa, enfim, começar? Não é necessário romper de forma brusca ou dramática. A verdadeira liberação acontece primeiro na mente e no coração. É a decisão íntima de não mais alimentar o que nos impede de crescer. À medida que você deixa para trás o que já não serve, sentirá um espaço se abrindo dentro de si. Um espaço para novos sonhos, novas possibilidades, novos significados. Um espaço para que a sua vida volte a respirar, mais leve, mais fluida, mais alinhada com quem você se tornou. Porque o futuro que você deseja construir não será carregado nas costas. Ele será vivido de peito aberto, braços livres e alma renovada. Lição 12. Aceitar suas limitações e trabalhar suas forças. Há uma liberdade imensa em aceitar quem realmente somos, com nossas forças, sim, mas também com nossas limitações. Durante muito tempo, talvez tenhamos tentado ser tudo para todos, superar todas as expectativas, vencer todas as batalhas. Mas, com a maturidade, vem a clareza. Não precisamos ser perfeitos para sermos grandiosos. Aceitar nossas limitações não é desistir. Não é acomodar-se.
É reconhecer o terreno real sobre o qual estamos construindo a nossa vida. E mais do que isso, é entender que a força verdadeira não vem da negação das nossas fragilidades, mas da sabedoria de usá-las como parte da nossa história, sem vergonha, sem culpa, sem máscaras. O estoicismo ensina que devemos focar no que está ao nosso alcance. Epicteto nos lembra: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como devem ocorrer. Essa filosofia, aplicada a nós mesmos, nos convida a trabalhar com o que temos, e não com a ilusão de quem gostaríamos de ser. Cada ser humano é um mosaico único de talentos e vulnerabilidades. Talvez você tenha dons naturais para a escuta, para a paciência, para a sabedoria prática. Talvez tenha limitações na rapidez, na força física, na disposição para certos desafios. Tudo isso faz parte de quem você é e tudo pode ser usado a seu favor, se você escolher enxergar com honestidade e amor. Trabalhar as suas forças significa investir naquilo que te torna naturalmente mais forte, mais confiante, mais vivo. Significa parar de gastar energia tentando ser quem você não é, e começar a florescer exatamente a partir do solo que a vida lhe deu. Reconhecer as próprias limitações também é um ato de coragem. É saber pedir ajuda quando necessário. É aceitar que, em algumas áreas, talvez o avanço seja mais lento, e tudo bem. O importante é seguir, sempre, respeitando seu próprio ritmo e suas reais possibilidades. Hoje, reflita: quais são as minhas forças mais evidentes? Quais limitações preciso acolher com mais compreensão? Ao construir a sua vida sobre a base sólida do autoconhecimento, você se liberta das cobranças irreais. Você passa a viver de forma mais leve, mais sábia, mais fiel à sua natureza. Porque a grandeza não está em ser perfeito, está em ser inteiro, com luzes e sombras, com dons e limites, com a coragem de ser, plenamente, quem você é. Lição 13. Criar coerência entre mente e coração. Quantas vezes sentimos a mente puxando para um lado e o coração para outro? Quantas decisões, ao longo da vida, foram tomadas em meio a essa guerra silenciosa, essa desconexão interna que nos deixou mais cansados, mais inseguros, mais perdidos? A verdade é simples: quando a mente e o coração caminham em direções opostas, toda a vida perde força. Criar coerência entre mente e coração é, antes de tudo, um ato de reconciliação interna. É construir uma ponte sólida entre a razão e a emoção, entre o que pensamos e o que sentimos. Não se trata de suprimir um em favor do outro, mas de permitir que ambos trabalhem juntos, como aliados, e não como adversários. A ciência moderna, especialmente por meio das pesquisas do HeartMath Institute, já demonstrou que estados de coerência interna melhoram a saúde, fortalecem o sistema imunológico, reduzem o estresse e aumentam a clareza mental. Mas, muito antes da ciência comprovar, o estoicismo já ensinava esse princípio. Viver em harmonia consigo mesmo era considerado o ápice da sabedoria humana. Marco Aurélio dizia: que seus pensamentos, palavras e ações sejam um só. Isso é coerência. Isso é viver com integridade. Para cultivar essa unidade dentro de si, é preciso primeiro desacelerar, respirar fundo, ouvir a si mesmo de maneira honesta e gentil, perguntar: o que minha mente diz? O que meu coração sente? O que, entre os dois, me aproxima mais da minha verdade? Muitas vezes, a mente, alimentada pelo medo, tentará nos convencer a permanecer na zona de conforto. Outras vezes, o coração, inflamado pela emoção, pode nos impulsionar a agir sem reflexão. Por isso, a coerência não é escolher um lado às cegas, mas permitir que a sabedoria racional e a sensibilidade emocional se encontrem no meio do caminho, onde mora a verdadeira força interior. Praticar a coerência diariamente é como afinar um instrumento musical. Requer atenção, paciência e prática. Mas o resultado é uma vida mais alinhada, mais tranquila, mais plena. Uma vida onde você não precisa mais se dividir entre o que pensa e o que sente, porque ambos, em harmonia, indicam o mesmo caminho. Hoje,
Escolha esse caminho de reconexão. Dê um passo em direção à sua própria inteireza. Porque a paz que tanto buscamos lá fora começa, inevitavelmente, dentro de nós, quando mente e coração decidem caminhar lado a lado. Lição 14. Visualizar o futuro para agir. Antes que qualquer realização aconteça no mundo exterior, ela precisa nascer no mundo interior. Toda grande mudança, todo sonho realizado, toda transformação começa primeiro como uma visão silenciosa dentro de nós, como uma imagem clara do que desejamos construir, ser, viver. Visualizar o futuro não é simplesmente sonhar acordado. Não é se refugiar em fantasias. É um ato consciente, deliberado, de preparar a mente e o coração para aquilo que desejamos manifestar na realidade. Quando visualizamos com clareza, estamos, na verdade, treinando nossa mente para reconhecer as oportunidades, resistir às tentações de desistir e manter o foco mesmo diante das dificuldades. A ciência moderna comprova que o cérebro não distingue facilmente o que visualizamos intensamente daquilo que experimentamos de fato. Estudos como os de Driscoll, Cooper e Moran mostram que a prática da visualização ativa as mesmas áreas cerebrais envolvidas na execução real de uma tarefa. Ou seja, ao visualizar, estamos ensaiando o sucesso em silêncio. O estoicismo, de maneira muito prática, já sugeria algo semelhante. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia sobre a importância de antecipar mentalmente as dificuldades para enfrentá-las com serenidade e preparo. Visualizar, para ele, não era ilusão, era uma forma de fortalecer a alma diante dos desafios inevitáveis da vida. Visualizar o futuro é, portanto, uma escolha de coragem. É decidir olhar para frente não com medo ou resignação, mas com esperança ativa, com determinação tranquila. É permitir-se sonhar e, mais importante ainda, agir a partir desse sonho. Para começar, reserve alguns minutos todos os dias. Feche os olhos, respire profundamente e pergunte a si mesmo: como é a vida que desejo construir? Como me sinto vivendo essa vida? Que atitudes diárias essa versão de mim mesmo toma? Veja os detalhes. Sinta as emoções. Construa, dentro de você, uma imagem tão vívida que ela se torne quase inevitável. E então, ao abrir os olhos, pergunte-se: qual o próximo pequeno passo que posso dar para me aproximar dessa visão? Porque visualizar sem agir é ilusão. Mas visualizar para fortalecer a ação é estratégia. É plantar no coração a semente de uma vida que, dia após dia, decisão após decisão, poderá se tornar realidade. Hoje, permita-se esse exercício. Não importa a idade, não importa as circunstâncias. Enquanto houver vida, haverá a possibilidade de construir novos futuros. E tudo começa agora, no espaço silencioso da sua imaginação, e no primeiro pequeno gesto que a torna viva. Lição 15. A importância da respiração consciente. No meio da correria diária, entre tantas responsabilidades, planos e preocupações, esquecemos de algo essencial: nossa respiração. Ela acontece de forma automática, discreta, silenciosa. Talvez justamente por isso, acabamos ignorando o poder imenso que ela carrega. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente, entre o que sentimos e o que pensamos, entre o que desejamos controlar e aquilo que simplesmente é. Ao tomar consciência da respiração, podemos acalmar o coração acelerado, suavizar a mente inquieta e reconectar-nos, de forma imediata, com a nossa presença mais verdadeira. A ciência confirma: respirar conscientemente ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o estresse, equilibrando as emoções e promovendo uma sensação de bem-estar profundo. Estudos em neurociência mostram que poucos minutos de respiração controlada são capazes de mudar o estado químico do cérebro, ajudando na clareza mental, na tomada de decisões e até mesmo no fortalecimento do sistema imunológico. Para os estoicos, embora não falassem diretamente sobre técnicas respiratórias, o princípio era o mesmo: a necessidade de viver com consciência plena, dominando as reações impulsivas, retornando sempre ao centro interno de calma e razão.
Sêneca dizia que devemos aprender a manter nossa alma tranquila, como um lago sereno, que não se agita com cada pedra lançada na superfície. E poucas práticas são tão eficazes para cultivar essa serenidade quanto a respiração consciente. Comece agora, de maneira simples. Feche os olhos e inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 ou 3 segundos. Depois, expire pela boca, contando até 6. Repita esse ciclo algumas vezes. Perceba o que acontece dentro de você. Sem forçar, sem pressa. Apenas esteja ali, presente, respirando como quem rega um jardim interno esquecido pelo tempo. Incorporar essa prática ao seu dia pode parecer pequeno, mas, como tudo na vida, é no pequeno que o grande se constrói. Cada respiração consciente é um lembrete silencioso de que você está vivo, de que tem poder sobre como se sente, de que pode, sim, escolher a paz em meio ao caos. Hoje, mais do que nunca, precisamos de âncoras internas, de práticas simples que nos tragam de volta para nós mesmos. E a respiração, tão humilde, tão essencial, é uma dessas âncoras sempre disponíveis, sempre fiéis. Permita-se, a cada dia, voltar para o seu centro através da respiração. Porque aquele que sabe respirar consciente e profundamente, sabe também viver com mais sabedoria, com mais presença e com mais amor. Ao longo dessas lições, caminhamos juntos por caminhos que, mais do que técnicas ou conselhos, são convites a um reencontro profundo consigo mesmo. Falamos sobre o poder de se priorizar, de silenciar para crescer, de construir hábitos que edifiquem o futuro, de cuidar da mente, do coração e da alma como quem cultiva um jardim sagrado. Em cada página, uma lembrança silenciosa. Você não precisa de permissão para florescer. Não precisa da aprovação dos outros para viver sua verdade. Não precisa carregar pesos antigos que já não pertencem à sua história. Tudo o que você precisa já habita em você. A coragem de recomeçar, a sabedoria de simplificar, a força de persistir, mesmo nos dias em que tudo parece incerto. O estoicismo, mais do que uma filosofia antiga, mostra-se aqui como uma bússola temporal, apontando não para fora, mas para dentro, para a sua própria fonte de equilíbrio, de serenidade, de poder interior. Talvez, ao longo dessa jornada, você tenha reconhecido feridas antigas, sonhos adormecidos, forças esquecidas. E isso é bom, porque todo verdadeiro renascimento começa pelo reconhecimento honesto de onde estamos e de quem somos. Se há algo que essas lições desejam deixar gravado em seu coração você é, e sempre foi, suficiente. Com suas imperfeições, suas lutas silenciosas, suas vitórias invisíveis. Você é digno de construir a vida que honra a sua melhor versão, não em grandes gestos dramáticos, mas em cada pequeno ato diário de amor próprio, de coragem e de presença. E assim, passo a passo, respiração a respiração, visualização após visualização, você vai se tornando aquilo que sempre esteve destinado a ser. Alguém que vive com integridade, com propósito, com paz. Que este material não seja apenas lido, mas vivido. Que ele se torne parte do seu caminhar diário, como uma voz amiga que, no silêncio, recorda. O mundo pode ser incerto, mas dentro de você, sempre haverá um lugar seguro para recomeçar. Obrigado por ter permitido essa jornada. E lembre-se, o melhor ainda está por vir, porque agora, você escolheu ser o seu próprio guia.